Salve, salve rapaziada, beleza? Aqui é o Bertone, canal Fantástico News, sejam todos bem-vindos. Bom galera, para a notícia de hoje, né? Primeiramente, acho que é um vídeo falando um pouco sobre o Santos barra Neymar, né? Isso é um assunto aí muito importante do Musset, falando que o Neymar provavelmente vai estar na Copa do Mundo. E eu vou falar um pouco sobre isso, tá? Mas antes eu peço para vocês se inscreverem. Se inscreva aí no canal Fantástico News, tá rapaziada? Seja a fonte que mais me ajude, que eu mais confie, que tá ali no dia a dia do clube. E essa pessoa me falou, cara, o Neymar vai ser convocado, é 100%, pode cravar. Eu sei que é uma notícia muito importante, que tem muita gente correndo atrás, então, pô, você é cuidadoso, eu confio em você, você confia em mim, crava, é 100%, ele vai pra Copa. Eu não consigo cravar porque eu não sou o Ancelotti, não sou nem doido, né, de colocar aqui no título que ele vai, colocar na thumb que ele vai. Eu vou nesse deve, eu vou no quase garantido porque eu não sou o Ancelotti. Vai saber o que acontece até segunda-feira. O Neymar pode fazer um jogo ruim no domingo. O Ancelotti pode entender que talvez o Neymar não seja um bom reserva, que vai causar se ficar no banco. Mas a minha informação, de uma fonte que eu confio demais, é de que o Neymar estará sim na convocação da próxima segunda-feira. E para não fazer um vídeo, claro, ouvindo uma pessoa só, eu conversei com uma segunda fonte. Essa segunda fonte foi mais cautelosa, mas me disse que a chance é enorme. Nos últimos dias a CBF procurou o Santos em troca de informações. Isso é normal, são exames ali que o Santos faz e apresenta periodicamente, mas nos últimos dias esse funil apareceu. A CBF cobrou mais informações, quis saber de coisas que não queria saber antes, teve contato ali também, comissão técnica, departamento de futebol. Rapaziada, vamos lá. Antes de falar do Santos Curitiba, vamos lá. A galera fica aí brava, às vezes eu recebo umas mensagens aqui no TikTok. Mas assim, vamos para pensar. Quem não quer o Neymar na Copa? Todos os ex-jogadores. Vou falar todos porque 100% talvez seja injusto. Mas a grande maioria quer o Neymar na Copa do Mundo. Jogadores que estão na seleção, jogadores que podem perder a vaga para o Neymar entrar, querem o cara lá. E jogadores que jogaram bola, vestir a camisa de seleção também quer. Um ou outro ali que não quer, mas tá tudo bem, certo? Agora, jornalista que você sabe que não quer o Neymar na Copa, tipo o Casagrande, você vê que ele fala com ar de ódio, Neymar, que ele não gosta da pessoa Neymar, ele fala do Neymar fora de campo, que aí já tá errado, né? Eu não posso chegar e falar de qualquer pessoa que tá fazendo um vídeo, profissão, do que ele faz fora do campo. A gente tem que cobrar o que ele faz no trabalho dele ali, entendeu? E o Neymar vem treinando como todos os jogadores, ele vem não falta dos treinos, não chega atrasado, cumpre a agenda de jogos. Rapaziada, a contusão é porque o Neymar é muito holofotes. Mas olha os clubes. N jogadores jogam menos partidas que o Neymar no ano. Inclusive o Danilo, que já está na Copa do Mundo. Fez uma partida horrorosa, ele e o Alexandre, os laterais do Flamengo contra o Vitória. E vão para a Copa do Mundo. Danilo que não jogou nem 10 jogos pelo Flamengo esse ano. Né? O Lucas, lógico, infelizmente tem uma contusão séria. Não, faz 2 anos que não consegue firmar uma sequência no São Paulo. Paulinho no Palmeiras só jogou o Super Mundial, vai voltar agora. Não tá jogando direito. E ninguém fala nada. Entendeu? Não é fácil jogar futebol hoje. É muita intensidade, é muito físico, é muito contato. Entendeu? E você vê que o Neymar consegue estar lá seus 5 jogos, aí fica fora um, volta outro, joga mais 3. Não dá mais para nenhum jogador jogar uma sequência de jogos. Igual foi o Conca em 2010, jogou, o único jogador que jogou as 38 rodadas, jogador de linha, as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro, de forma 90 minutos. Foi o único jogador que conseguiu fazer isso. Mas naquela época, querendo não, 15 anos atrás, o físico era diferente, os jogadores corriam menos, espaço de campo era maior. Então é totalmente diferente, né? Não é à toa que hoje tem hidratação, tem 5 substituições, porque aumentou o desgaste físico, aumentou a exigência pelo desgaste físico. Mas aí você pega Casagrande, Juca Kfouri, Trajano, PVC, quem mais? Puta, cara, eu vou ficar aqui até amanhã falando, cara. Mauro César. Fala que o Neymar não tem nível para jogar na seleção brasileira. Essa seleção brasileira, a gente tá mais falando de seleção brasileira de 2006, 2010, 2002. A gente tava que tinha Ronaldinho, Kaká, Ronaldo, Adriano, que você fala, puta, esses caras realmente não tem como o Neymar jogar. O Neymar de hoje, né? O Neymar de anos atrás, jogaria em qualquer seleção que já existiu, até anos 70. Mas aí você até entende, mas esses jogadores de hoje da seleção brasileira, que Martinelli, Bruno Guimarães, Paquetá,
Quem mais ali? Andrei Santos. Cara, não tem sentido, porque esses jogadores são jogadores fracos, jogadores comuns e jogadores que não têm personalidade, que não chamam a responsabilidade pra ele. Igual eu vi alguém falando que o Vini Júnior, ele é um ótimo coadjuvante, ele não pode ser protagonista. Você tem o Neymar ali, o Vini Júnior pode jogar muito mais bola, porque ele não vai mais ser o principal jogador, o 01 da seleção. Então, ele sendo o segundo cara, o terceiro cara, beleza. Agora, ele sendo o cara, 10 e a faixa é sua. Não vai resolver. Se fosse para resolver, ele já teria resolvido. E nada contra ele, mas na seleção o cara não é um jogador diferenciado. Não é um jogador fora de série, insubstituível. E está sendo bancado há mais de 40 partidas como titular. Então, não escute jornalistas. Por isso que eu falo, se eu fosse Neymar, eu jamais voltaria. Eu gostei que ele voltou pro Santos, mas eu jamais voltaria pro futebol brasileiro. Jamais. O brasileiro é ingrato. Acho que o jogo contra o São Lourenço foi um jogo chave para você ver como o brasileiro não sabe valorizar os jogadores que tem. O Neymar foi ovacionado num lugar que a gente achou que ele ia ser hostilizado, que era na Argentina. Ele foi muito bem tratado, coisa aqui no Brasil não é. Mas assim, tem que parar de assistir Globo, UOL, essas porcarias que esses caras não entendem nada de bola. E nós sabemos que o problema deles com o Neymar é político. Não é bola, não é campo, não é números. Neymar, 17, 18 jogos, tem 13 participações em gols. Quem pega os jogadores das seleções, que jogador da seleção tem uns números melhores que esse nos últimos meses? Pode ter um ou outro ali, bem. Aí, e a maioria não tem e vai pra Copa do Mundo. Entendeu? Mas esse não é o critério. Então quem é mais velho vai lembrar. Ronaldo, 2002. O Felipão não levou o Romário. A imprensa bateu nele, levou o Ronaldo. Ronaldo fazia 2 anos que não jogava bola. Se comprando uma cirurgia séria do joelho. Ele bancou o Ronaldo. E ganhou a Copa do Mundo. Ele ainda foi bonzinho, comemorou, feliz. Se fosse eu, o Felipão, tinha todo mundo da imprensa brasileira tomar naquele lugar. Que é o que eles merecem. Porque por isso que eu falo pra vocês, esses caras não entendem nada. E eu fui um grande admirador de muitas pessoas aí que hoje não tenho mais admiração. Do mesmo jeito que eu ganho admiração por alguns, eu perco também. Eu cito até alguns nomes. PVC, eu era fã do PVC, hoje eu acho ele um bosta. Acho ele um cara horrível comentando. Péssimo. Jorge Igor é um cara... Foi pra Globo, ele virou outra pessoa. Ele mudou a skin dele, né? O cara conseguiu no primeiro dia ter uma entrevista exclusiva com o Neymar. Ele elogiou o trabalho dele, falou que o trabalho dele é muito bom. Ele ovacionou, ele foi ao vivo. E quando ele foi pra Globo, virou o maior hater do Neymar. Entendeu? Ah, mas não tem personalidade. Porque se você ver o Bruno Formica, que é o parceiro dele, ele defende o Neymar até hoje, mesmo estando na Globo. Não tem personalidade. O Fred, que é um cara que pra muitos é engraçado, é um cara muito sem graça, sem empatia, sem graça, traidor, ganhou fama nos Impedidos, por causa que fez o vídeo lá da Nívia com o Neymar, hoje vive falando mal. E é um cara sem graça, sem espaço, ninguém vê graça mais nele, já tá meio de escanteio na Globo, porque ninguém gosta dele. Entendeu? Então é isso, rapaziada. Então vamos esquecer a imprensa. É por isso que a gente não ganha mais Copa do Mundo. A gente tem que esquecer, se depender de imprensa, pra gente ganhar a Copa do Mundo, vai só jogadorzinho lacrador. Vai só jogadorzinho que tá mais ligando de passar hidratante no corpo. Vai mais jogadorzinho que faz lacração na internet, que levanta a pauta que a mídia gosta. Jogadorzinho que tem viés político lá deles. Aí é os jogadores que eles gostam. Não importa se vai bem, se vai mal. O grande exemplo é isso. O Vini Júnior contra o Barcelona no domingo passado fez uma partida horrível. Provocou a torcida do Barcelona. E ninguém falou nada. Aí o Neymar contra o Curitiba, a torcida fala, você não vai pra Copa. Ele fala, e você vai pra casa. Nossa, ele discutiu com o torcedor. O que o Neymar não pode fazer é discutir com o torcedor do Santos. Torcedor do outro time, isso sempre existiu. Isso sempre existiu. Talvez os Enzos não vão concordar comigo, porque não estão num futebol hoje sem graça, futebol fraco, como o Luciano de São Paulo disse, hoje o futebol tá chato, tá sem graça, e é uma verdade. Mas quem acompanha o futebol há muito tempo, isso sempre existiu. O Romário fez o gol contra o Palmeiras, saiu lá comemorando, mandou a torcida do Palmeiras ficar quieta quando ele jogava no Vasco, isso sempre existiu. No que é imprensa, tudo que o Neymar faz, quer botar um incêndio, uma notícia, não sei o que. Então, por favor, se o Ancelotti tiver um pouco de inteligência no futebol, que eu sei que ele tem, ele não é um cara bobo, não é estúpido, ele tem que deixar essa mídia de lado, porque a mídia não quer que o Brasil ganhe a Copa. A mídia não quer. A mídia quer selecionar os jogadores que eles gostam. Não importa se o cara é jogador, eles estão olhando mais o viés do cara do que a bola. Então,
Todos esses caras da UOL, da Globo, da ESPN, com raras exceções, se salva. A grande maioria não presta. Não presta. E fora os caras que falam de canal do Santos, que falam que é Santista, não são. Tá cheio. Que ganharam hype em cima do Neymar e principalmente com a queda do Santos na Série B. Entendeu? Então eu sei que esse vídeo, o YouTube parou de recomendar esse vídeo pra muita gente, meus vídeos, né? E passou a recomendar para pessoas que fazem hater na internet, que gostam de ganhar engajamento de forma errada. Eu sei que provavelmente esse vídeo nem chega a 100 visualizações, a 200 visualizações. Coisa que eu chegava sempre a 10 mil, 15 mil visualizações. Hoje tô em 100 e 200, mas tô aqui tentando falar uma opinião do que eu vi desde quando eu acompanhei futebol. A seleção era assim. A seleção é com jogadores, que você precisa de jogadores responsáveis de nome. E não esquece, mas não tá fisicamente bem. É um mês, você não vai jogar. A Copa do Mundo não é 6 meses, não é um ano. A Copa do Mundo é 7, 8 jogos. Sendo que agora com jogos a mais, você pode poupar jogadores. Entendeu? Então, o que a galera não entende é que eles acham que a Copa do Mundo, o cara precisa estar 100%, não tem jogador 100%. Ainda mais jogador que joga na Europa. Essa época de Copa do Mundo, eles estão todo em fim de temporada, o físico dos caras já está no limite. Então se fosse assim, não tem que levar ninguém. Tá todo mundo lá na Europa estourando porque tá em fim de temporada. Rodrigo estourou, Militão estourou, Estevão estourou. Os caras não falam isso, não soltam isso na mídia, porque eles sabem disso, mas não querem falar. E, infelizmente o brasileiro ele acredita muito, muito o que a imprensa fala, o que os jornalistas falam. Os jornalistas não são Deus, eles não são os donos da verdade, para sair falando e a gente acreditando. O que eles ditam, as pessoas acreditam. Isso já é de anos, mas hoje tem internet, tem isso aqui, ó, pra gente mostrar o nosso lado também, é verdade. Porque antigamente era Jornal Nacional, o que o Jornal Nacional falava, a gente acreditava, era aquilo, era aceita e tá tudo certo. Hoje, tem outros meios de alternativas para você ver se você acredita ou não. Então, o brasileiro tem que parar de acreditar em mídia, de jornalistas, que hoje dão tudo viés. Eu passo quase todo dia nessas faculdades de jornalismos aí, Casper Libero, que fica ali, era uma puta referência. Você passa ali em frente, na Paulista, só tem nóia, só tem maconheiro. Você acha que eu vou levar um cara desse a sério? Esquece, rapaziada. Esquece. Você passa em frente ali um cheiro de maconha fedido pra caramba. E esses são os jornalistas, os futuros jornalistas do Brasil. Você não acreditar num cara desse? Numa galera dessa? Falando de futebol, de política, de segurança. Do que vai ser melhor pro Brasil? Vocês não conseguem nem cuidar de si próprio? Pode parar, né, rapaziada? É isso. Então, espero que o Neymar vá pra Copa do Mundo. Eu sou literalmente. Vou torcer para o Brasil, principalmente se o Neymar for. Mas é óbvio, minha primeira importância é o Santos. Se o Neymar não for, espero que ele continue com o seu contrato com o Santos até o final do ano, que é isso que me importa. E para mim, foda essa seleção. O Santos é muito mais importante para mim que a seleção brasileira. E que chega logo segunda, porque vamos ver o que eles vão falar. E quando o Neymar se aposentar, ou for jogar nos Estados Unidos, ou eu quero ver qual que vai ser os assuntos deles. Vão ter que voltar a falar de Palmeiras e Flamengo. E talvez um pouco ali o Corinthians. E não vai dar a mesma repercussão que o Neymar dá. Porque o Neymar sozinho ele consegue mobilizar mais do que qualquer clube brasileiro, mais do que qualquer programa brasileiro, do que mais qualquer coisa que a mídia fala. Entendeu? Então, falo e repito para fechar esse vídeo, esse assunto. Jornalista, poucos têm credibilidade. Poucos eu respeito. Os que eu respeito de verdade. Falo assim, não, você é o cara. Você é foda. Agora, a grande maioria, se passar na rua, pra mim é como se estivesse passando uma pessoa qualquer. Não são referências nenhuma, são fracos, são embasados. E eu tenho certeza. Não vou falar de Santos Futebol Clube. Se eu sentar numa mesa de GE, de UOL, de Record, qualquer ESPN, for falar de qualquer clube, eu tenho certeza absoluta que eu tenho mais assunto e mais propriedade histórica, conhecimento de futebol do que qualquer um desses caras aí. Entendeu? Porque eu torço pro Santos, mas eu acompanho futebol também. E eu sei olhar o lado bom e o lado ruim das coisas. Eu sei quando o time tá bem e o time tá ruim. Igual o Mauro César falando ontem. O Flamengo perdeu, beleza, merecido, mas o Vitória toda hora ficou caído, os caras caídos no chão, cozinhando, encostava no cara, o cara ficava caído, não sei o que. Por isso que o Flamengo também não. Isso é horrível, tem que mudar. Recoleta e Santos. Toda vez que o Recoleta cozinha, toda hora o goleiro do Recoleta caiu inúmeras vezes no chão. Eles faziam cera toda hora. Mas você vê esses caras falando isso na televisão?
Não vê. Porque uma coisa que o Flávio Prado falou uma vez para um comentarista, ele falou: sabe qual é o problema de vocês hoje? Vocês são torcedores com o microfone, vocês não são mais jornalistas. E é isso que eu penso. São torcedores com o microfone. Então eles ficam tristes quando o Flamengo perde, entendeu? Quando um time acaba sendo prejudicado. Mas quando vai falar do Santos, que a mídia nunca, não é de hoje não é porque o Neymar tá no Santos não, tá? A mídia sempre odiou o Santos. Sempre. Sempre. Isso é primórdios. E pra gente encerrar o assunto, e se puder responder essa pergunta, pode responder. Você acha que se o Neymar não tivesse optado para o Santos, estivesse no Flamengo hoje, vocês acham que a mídia tá pedindo ele fora da seleção? Vocês acham que esses comentaristas iam tá falando pra ele ir pra Copa ou não ir? Porque os números do Neymar no Flamengo ia ser muito marco do Santos, isso é um fato. Se hoje ele tem 13 participações em gols, ele já teve 25, 30. Porque no Flamengo ele ia dar passe para Bruno Henrique, para Pedro, e ele ia receber muito mais oportunidade de gols do Arrascaeta, de N caras, que o time do Flamengo é muito melhor que o do Santos. O elenco do Flamengo é muito mais recheado, ele ia poder ter muito mais oportunidades. E vocês acham que eles não iam pedir o Neymar na Copa do Mundo? É claro que ia. É claro que ia. Então, o problema é que o Neymar joga no Santos também. Eu tenho o fator Neymar, que eles olham o Neymar fora de campo mais do que dentro, porque eles não sabem reconhecer que o Neymar vem jogando as partidas, depende se ele erra ou acerta, ele vem ajudando o time, ele vem numa sequência de jogos muito boa, participando de gols e assistências, mas eles não dão o braço a torcer. Para eles é importante levar o Martinelli para a Copa, que tem 20 jogos, nenhuma participação no gol. Importante levar o João Pedro para a Copa do Mundo, que já jogou 10 jogos na seleção, não faz nenhum gol. Entendeu? E o Hendrick, coitado, que é outro que merece para a seleção, os caras não falam. Os caras quase não falam. Porque não é o queridinho da mídia. Entendeu? Então, eu já aprendi, já sou um cara mais velho, já aprendi a jogar o jogo da mídia. Eu já sei qual que é o viés deles, eu já entendo quando eles agem de boa fé ou de má fé. Entendeu? Mas esse é um desabafo, rapaziada. É um desabafo porque assim, tá cansado já. É ruim você estar no YouTube. Infelizmente o YouTube tá chegando no nível de recomendar canais que são de pessoas muito fracas. Já tem um interesse ali. Bem eles vão exibir ou não, entendeu? Então vamos esperar que esse vídeo chegue o máximo de pessoas possíveis, né? E aí a gente vai tendo um pouco de visão do que vocês acham, tá bom? Mas deixa aí nos comentários. A opinião é válida de todo mundo, mas essa é a minha. Espero que o Neymar seja convocado. Se não for, Santos Futebol Clube até o fim. Beleza, rapaziada? E pra gente fechar, provável time do Santos e Curitiba, tá? Gabriel, o menino, fora do jogo, né? Sabemos. E o Luan Pérez também, tá? E acho que o Santos vai mudar muito do último jogo. Schmidt machucou também, então provavelmente o Arão entra no time. Brasa no gol, Igor Vinícius, Escobar as laterais. Frias, Lucas Veríssimo, acho que o Frias se firmou, né? Os últimos 2 jogos muito bom, 2 gols também. Volantes, Arão ou Gustavinho, mas eu acho que o Arão, uma ótima partida que ele fez contra o Curitiba, entrando no lugar do Schmidt, jogou muito bem. Oliva, um grande jogador, acho que é titular absoluto hoje. Bom tempo absoluto no time. E no trio de ataque, Barreal, Rolês e Neymar. Esse é o time, rapaziada. Esse é o time que encontrou. Óbvio, logo lá parada da Copa vai ter janela, vamos ver quem pode chegar, mas esse provavelmente é o time até a parada da Copa do Mundo, beleza? E deixa aí nos comentários o que vocês acham. Obrigado, galera, e até o próximo vídeo.